Você já foi, em algum momento da sua vida, motivo de chacota por causa daquilo que você acredita? Você já foi zombado pela sua fé? Será que você já teve alguma desavença ou foi desprezado por algum familiar por causa da sua fé em Cristo Jesus? Alguém já manifestou ódio contra você simplesmente por você crer em Jesus Cristo? Por causa desse ódio, você já pensou em desistir ou imaginou que não pudesse suportar e permanecer firme na sua convicção de fé? Nós vamos ver essas e outras coisas aqui no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 21, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: e um irmão entregará o seu irmão à morte, e um pai a seu filho, e os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por minha causa. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Mas, quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, pois com toda certeza vos asseguro que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar os nossos corações, iluminar a Tua palavra. Que nós possamos aprender, que possamos ser desafiados no tipo de cristianismo que nós temos vivido, que possamos ser despertados para a oração com relação àqueles crentes que têm pago um preço muito alto por manifestar a sua fé ao redor do mundo. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, Senhor. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, na última semana nós vimos que os crentes, eles devem portar-se de maneira cautelosa, porém confiante, porque a nossa missão aqui nessa terra ela é perigosa. Mas Deus é soberano sobre tudo e sobre toda e qualquer situação. Ele nos enviou avisando que nós devemos esperar perseguições, o que é uma grande fonte de consolo. Nós vimos ainda que quando nós precisarmos testemunhar de alguma maneira, será o próprio Pai que falará através das nossas bocas, por meio do seu Santo Espírito. E por fim, o texto nos exortou duramente, eu diria, pois nós vimos que a nossa condição de vida cristã é completamente anormal, porque nós não temos sido perseguidos por causa da proclamação do Evangelho. Assim como os apóstolos, nós seremos odiados por causa de Jesus, ou deveríamos ser odiados por causa de Jesus. Ele que é quem pode e quem vai nos preservar até o final da nossa jornada. E quer nós tombemos pelo caminho nas mãos dos inimigos de Deus, quer nós sejamos preservados em vida até nós sermos recolhidos pelo Senhor, em ambas situações deve ser inseparável a certeza da nossa salvação, das nossas vidas. Nós não podemos temer em momento algum. Eu não gastarei muito tempo analisando todas as engenhosas interpretações destes versos, porque diante delas, com as suas muitas incertezas e patentes contradições, nós estaríamos em dificuldades muito grandes com relação à pergunta mais importante que nós devemos fazer a qualquer texto bíblico e sobretudo a esse. E a pergunta é: e daí?
O que o texto tem a ver comigo? O que o texto tem a ver conosco? O que Deus está exigindo de nós? Como aplicá-lo? Grande parte das teorias e interpretações destes versos, elas preocupam-se em explicar de maneira demasiadamente profunda minúcias do texto, esquecendo aquilo que está na superfície do texto, aquilo que é facilmente apreendido e que nós podemos e devemos praticar. Nós veremos no texto que o mundo destila um ódio generalizado contra Jesus e, por associação a esse ódio com relação a Jesus, esse ódio chega aos cristãos. E que esse ódio possui algumas qualificações. Ele tem um motivo, é por causa do nome de Jesus. Ele tem um objetivo, que é nos silenciar. Ele tem um alcance, e esse alcance é onde o discípulo de Jesus estiver. Ele tem uma duração, haverá um fim para esse ódio. E finalmente há uma impossibilidade, pois esse ódio não poderá nos fazer perder a nossa salvação. Essas são as qualificações que eu me proponho a expor esta manhã, pois eu quero que nós observemos os pontos mais óbvios e didáticos e aplicáveis desse texto. Por isso, dessa forma, eu não vou esgotar de maneira alguma o texto, nem escolherei alguma das muitas interpretações sugeridas ao longo da história para defendê-la e refutá-la perante as demais. Também com isso eu não estou escapando do texto, mas eu creio que eu não estou apto para aprender esse texto de maneira plena, muito menos estou apto para ensinar em plenitude e com excelência esse texto. E por conta disso eu deixo essa missão para pessoas mais capacitadas do que eu. Nós já vimos que o Senhor, Ele criou 3 instituições: a família, a igreja e o governo ou o Estado. E na última semana nós vimos a perseguição contra os cristãos em 2 dessas instituições. E hoje nós veremos que essa rejeição ao cristianismo, ela chega na 3ª instituição, que é a família. O compromisso com Cristo criará um antagonismo, onde nós teremos sofrimentos com perseguição intensa, e essa perseguição intensa, ela chega até mesmo ao seio das nossas famílias. Dito isso, em primeiro lugar, vamos ver que o sentimento para com os cristãos, ele será generalizado, e tem sido generalizado ao longo da história. E o nome desse sentimento é ódio. O sentimento para os cristãos com relação ao mundo é o ódio que o mundo sente por nós. O fenômeno mundano de desprezo do mundo para com a igreja, ou de neutralidade do mundo para com a igreja, são aberrações causadas por um cristianismo sem sal, por aqueles que se dizem cristãos, mas que não irradiam nenhum tipo de luz. Nós já falamos que não há neutralidade do mundo com relação ao cristianismo, não pode haver. O desprezo normal, ele ocorre pela rejeição e pela perseguição. Notemos que o verbo odiar aqui, ele está num tempo verbal peculiar, que eu nem trouxe a anotação porque não existe nos nossos tempos verbais em português. Ele está num futuro de ação linear. Para traduzir isso em miúdos, ele está num tempo com um sentido infinito. O que isso significa? Que o verbo tem uma força durativa, como se o Senhor estivesse dizendo para os discípulos e dizendo para nós o seguinte: isso vai continuar ocorrendo ao longo dos séculos. Esses sereis odiados não é assim, você vai ser odiado ali um pouquinho ou em algum momento histórico, não. Esse ódio é contínuo e acompanhará a igreja até o glorioso dia.
Esse é o sentimento do mundo para com Jesus. E o crente, como faz parte do corpo místico do Senhor, é odiado por estar em Cristo, por estar nele. A rejeição, o escárnio, o desprezo são o início das nossas dores, o início da perseguição. O ápice dessa perseguição, ele ocorre quando os discípulos, quando a igreja é odiada por todos sem exceção. O ódio, ele será de todos, Jesus diz. Sereis odiados de todos por minha causa. É importante dizer que todos aqui não quer dizer todos os homens sem exceção, porque nesse caso não haveriam convertidos, né? É aqueles casos de todos que os calvinistas amam, né? Deus amou a todos e veio salvar a todos, e Jesus morreu por todos, mas esse todos não é exatamente todos. É a mesma coisa aqui. Seremos odiados de todos, mas não de todos, significando cada homem, porque homens se convertem. Mas o sentido é de todos os homens sem distinção. Todos os homens, independente da raça, da cor ou do credo, odiarão o cristianismo. Nós seremos odiados por todas as culturas, nacionalidades e classes sociais. É uma das coisas mais universais que existe no mundo, o ódio contra a igreja. Nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte: se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo, porque eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. Farão tudo isto a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. João capítulo 15. Vemos em segundo lugar que o ódio aos cristãos tem então um motivo. Jesus deixa isso muito claro. E o motivo é por causa do seu nome. Tanto biblicamente, como nos documentos antigos, como antigamente, o nome sempre foi algo que representava o todo da pessoa, representava a própria pessoa. Por isso é que eu sempre insisto, meus irmãos, quando a Bíblia fala sobre orar em nome de Jesus, orar em nome de Jesus não é simplesmente orar o nome de Jesus, mas orar na pessoa de Jesus. Orar em nome de Jesus não é usar o seu nome como uma palavra mágica que você coloca no fim de uma prece. Em nome de Jesus, amém. Isso pode ser até mesmo falar o nome do Senhor em vão e você está quebrando o terceiro mandamento. Mas orar em nome de Jesus é pedir ao Pai o que Jesus pediria. É falar em nome de Jesus. Notem que como o mundo odeia o Senhor, eles odeiam também tudo aquilo que vem dele. E aí o Matthew Henry diz o seguinte: essa é a raiz de todo o resto. E que raiz amarga! Observe que o mundo odeia aqueles que Cristo ama. Ser amado por ele é sinônimo de ser odiado pelo mundo. E aí nós devemos analisar a nossa vida. Eu reafirmo, não há neutralidade com o crente sem haver concessão do crente. Quando nós encontramos neutralidade ou aplauso do mundo, significa que nós fizemos concessão no nosso cristianismo. O mundo que odeia Cristo também odiará os seus verdadeiros representantes. E notem, Jesus foi odiado sem causa. Assim é de se esperar que nos odeiem também por causa dele, porque nós trazemos a sua imagem e porque nós trazemos a sua mensagem e não por algo de errado que nós fazemos. Porque se for por algo de errado que nós fazemos, esse ódio é justo. Pedro deixa isso muito claro na sua epístola.
Essas palavras são fortes, mas verdadeiras. Se formos fiéis, necessariamente nós faremos inimigos. Jesus diz muito claramente: todas as classes e grupos de pessoas serão contra vocês por causa do nome, da doutrina e da regra do seu mestre, escreveu Spurgeon. Porque a mensagem de Jesus, ela incomoda o pecador. Nós trazemos as palavras de Jesus. Quando a mensagem cristã é pregada de maneira pura e quando nós buscamos viver de maneira piedosa, nós naturalmente incomodamos o pecador. O crente é como um sal que cai sobre a ferida do pecado e isso causa o quê? Dor, arde. O cristão é como a luz clareando as trevas dos homens neste mundo, e aonde haviam trevas e os olhos do mundo estavam acostumados com essa treva, incomoda a sua visão de mundo secular quando alguma luz do evangelho, quando alguma luz do crente brilha sobre ele. E esse incômodo o faz fechar os olhos e o faz nos detestar. O comodismo e a falta de testemunho, de obediência e de atitude piedosa que a igreja vive tem falsificado paz entre luz e trevas. E a igreja acha que está bem, a igreja acha que está sendo bem vista, a igreja usa alguns nomes, nós estamos sendo relevantes. Meu amigo, a relevância da igreja é traduzida no ódio do mundo pela igreja. Poucos são os que amam, abraçam e aceitam a causa justa de Cristo. E podemos dizer que os amigos desta causa são odiados por todos os homens, escreveu um puritano. A mensagem não incomoda só o pecador, mas a nossa mensagem, a mensagem de Cristo e a nossa vida incomoda também o religioso, meu irmão. O religioso não suporta. Quando alguém prega aquilo que eu estou dizendo aqui, e aquilo que eu venho dizendo deste púlpito, quando alguém prega isso, ele é chamado pelos religiosos de fundamentalista, não é o puritano. Agora, quando alguém vive isso que eu estou dizendo, ele é acusado pelos religiosos de radical. Você é muito radical. Dos verdadeiros cristãos, meus irmãos, foi dito o seguinte lá em Atos 17: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui também. Meu irmão, o que as pessoas têm dito de nós? Será que alguém já disse isso de nós? Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram à nossa escola. Esses que têm alvoroçado o mundo entraram na nossa universidade. Esses que têm alvoroçado o mundo fazem compra no nosso comércio. Estes que têm alvoroçado o mundo, eles trabalham na nossa empresa. É de se pensar. Quando o crente faz o seu papel e rompe o equilíbrio das trevas mundanas, ele é perseguido também pelos religiosos. Estes religiosos, eles habitam nas sombras das nossas próprias igrejas. O ódio declarará os discípulos culpados de toda a desavença que sobrevirá às cidades e aos lares. Jesus e os seus discípulos serão condenados por todos como destruidores da família, sedutores do povo, como loucos, entusiastas e subversivos. E isso inclusive dentro da igreja. Quem nunca ouviu um assim? Não julgueis, meu irmão. Você não pode falar isso. Você tem que orar pela pessoa. Quantas almas você já ganhou? Os religiosos ficam doentes quando o verdadeiro cristianismo aparece. Em terceiro lugar, o ódio que todos têm aos cristãos tem um objetivo, e o objetivo é silenciar o cristão. E silenciar, em primeiro lugar, por meio da perseguição. Ser ridicularizado, ser xingado ou ser desprezado, por mais desagradável que seja, não deve atemorizar o crente verdadeiro.
Lembremos que o Senhor disse o seguinte: uma vez que o dono da casa foi chamado de Belzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Nós vamos ser xingados, isso é natural, não tem problema não. Mas Jesus disse mais: tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados. Por minha causa serão julgados diante dos governantes e reis. Quando forem presos, não se preocupem. O irmão trairá o seu irmão e o entregará à morte. Nós vimos isso nas últimas exposições. Então, meus irmãos, o escárnio é o primeiro expediente agressivo do mundo, mas o segundo expediente é a força. Quantos irmãos nossos foram brutalmente torturados por causa do Senhor? Tertuliano, ele escreveu no ano 150, ele diz o seguinte, que falando sobre os sofrimentos que a igreja sofria nos seus dias, ele escrevendo diz: somos torturados quando confessamos a nossa culpa. E qual era a culpa que eles tinham? Ser cristãos. Quando eles diziam que eram cristãos, eles eram torturados. Somos libertados se a negamos, porque a batalha se trava em torno de um nome. Então, quando alguém negava a Cristo, era solto. Mas aqueles que não negavam, que perseveravam até o final, eram torturados. A perseguição violenta, meus irmãos, sempre acompanhou a igreja. Ao longo da história, se você for ver, brutais torturas foram feitas. Eu li a respeito de crentes que tiveram a sola dos seus pés cortada. Não um corte, mas tirada a sola do pé. Bambus enfiados debaixo das unhas. Esses dias mesmos, os irmãos puderam ver na internet uma chinesa que estava em praça pública com uns 3, 4 filetes de bambu enfiado em cada uma das unhas das mãos e dos pés, porque ela não negava a Cristo. Ou simplesmente as unhas eram arrancadas, mulheres foram estupradas, pessoas foram penduradas de cabeça para baixo por dias, ou foram penduradas em fossas com fezes até a altura do pescoço e eram deixados dias nessa forma. Alguns presenciaram espancamentos daqueles que amavam. E note bem, você ser espancado é uma coisa, agora pense em alguém espancando o seu marido, ou a sua mulher, ou o seu filho, ou o seu pai, na sua frente, para que você renegasse o nome do Senhor. Contudo, meus irmãos, o crente cresce no perigo. O crente avança, ele não olha para a dor, mas ele olha para o alvo. E assim ele enxerga em todo o perigo uma breve e momentânea tribulação. O ódio tentará silenciar o cristão por meio da morte. Muitos irmãos nossos perseveraram na fé diante da morte por empalamento. Os irmãos sabem o que é empalamento, né? Por empalamento, por forca, por fogueira. Crentes eram colocados, os irmãos já viram os gladiadores, né? Eram colocados em arenas para lutar não contra gladiadores, mas para lutar crente contra crente. Eram despedaçados por leões, eram desmembrados, vivos. Amarravam-se cavalos num braço, numa perna, soltava. Nero iluminava os seus jardins, no seu palácio, com crentes pendurados em postes, e era colocado fogo nesses crentes, eles eram usados como tochas para iluminar os seus jardins. A maldade dos inimigos se enfurece a ponto de infligir isso, diz o Matthew Henry. É do sangue dos santos que eles têm sede. A fé e a paciência dos santos permanece firme, como quem tem a seguinte esperança: em nada tenho a minha vida por preciosa. Será que nós podemos dizer o mesmo? A morte, meus irmãos, acaba sendo menos dolorosa que as torturas, porque não assusta quem sabe para onde vai. E você sabe para onde vai, meu irmão?
Se você teme a morte, muito provavelmente você não tem certeza de onde é que você está indo. Eu li sobre um pastor que teve o seu filho ameaçado de ser fuzilado, uma criança. Colocaram a criança na frente do pai, botaram o fuzil na testa da criança e disseram o seguinte: se você não negar o cristianismo, nós vamos executar o seu filho. Sabe o que a criança falou para o pai? Não ouse negar o nosso Senhor, meu pai. Não ouse. Outro servo do Senhor, cujo nome eu não lembro, eu li a sua história faz tempo, ele foi preso junto com os seus irmãos e foi condenado à morte. E na manhã, onde eles seriam martirizados, ao tomar o café da manhã que foi dado para eles, água e pão, ele pegou a água e o pão junto com seus irmãos e fez uma oração. E ele orou o seguinte: meus irmãos, nosso café da manhã será desagradável, mas a nossa ceia será gloriosa. O crente tem que saber para onde ele vai. O ódio tentará silenciar o crente por meio da concessão. E eu descrevi aqui cenas terríveis, mas eu quero descrever agora a pior e mais comum de todas as cenas. Numa palestra que eu fiz uma vez a respeito da história da Reforma, eu descrevi alguns desses episódios mais a fundo, das torturas e dos martírios sofridos pelaquela geração de reformadores. E aí um jovem chegou com lágrimas nos olhos para mim e falou o seguinte: eu tenho medo, ele falou. Eu tenho medo porque eu acho que numa situação dessas eu negaria o Senhor. E aí eu tranquilizei com aquele meu jeitinho carinhoso, né? Eu disse: meu irmão, com certeza, diante da morte certa, você não negaria o Senhor. Nenhum de nós, diante da morte certa, negaríamos o Senhor. Se você é um crente de verdade, você não nega, porque você sabe que aquela morte é só uma portinha, onde você vai atravessar o rio da morte e estar com o Senhor no outro momento. É isso que fortalecia todos os mártires. Mas aí eu disse para ele: o problema é que no dia a dia nós negamos ao Senhor nas pequenas coisas. É muito fácil nós não negarmos o Senhor diante da morte, mas é muito fácil nós negarmos o Senhor constantemente no nosso comodismo. O mundo está cheio de distrações e convite às concessões. Meus irmãos, formas fáceis, comuns e muito sutis de negar o Senhor. E preste atenção nisso, porque nós negamos o Senhor quando nós trocamos a proclamação do Evangelho por diversão, quando nós trocamos a oração pelo celular ou pelo videogame, quando nós trocamos a leitura bíblica pela maratona de um seriado, quando nós trocamos a pureza pela pornografia, quando nós trocamos a modéstia pela vaidade ou pela irmã gêmea dela, a sensualidade, quando nós trocamos o contentamento pela ganância, quando trocamos a caridade pelo egoísmo, quando trocamos a proclamação ousada pela aceitação de que Jesus é apenas mais uma opção e que todos os outros caminhos também são válidos de alguma maneira. Meus irmãos, nós negamos o Senhor quando desprezamos a nossa responsabilidade por causa de medo do desprezo do mundo, quando nós negociamos princípios, quando nós preferimos a companhia amistosa dos ímpios a sofrer repúdio deles, quando preferimos ser aceitos pelo mundo porque no final o Senhor vai entender. Não vai, porque Ele não nos chamou para isso. Jesus diz logo à frente: quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Meus irmãos, nós precisamos aprender que não há território neutro.
todo aquele e tudo aquilo que faz com que nós não glorifiquemos ao nome santo de Deus é inimigo de Deus e deveria ser naturalmente também nosso inimigo. Muitas vezes nós esperamos algum inimigo do cristianismo vir de fora, mas nós temos no nosso lar vários inimigos que têm nos derrotado diariamente. E alguns desses inimigos nos tiram até do dia do Senhor, do culto público. É mais fácil nós sermos calados em períodos de paz do que no centro de uma perseguição. É mais fácil nós sermos silenciados pela aparente aceitação do que se nós fôssemos rispidamente tratados pelo mundo. É mais fácil optar pelo conforto, pela diversão e prazer que nos desviam do alvo quando nós gozamos de liberdade, do que quando nós enfrentamos a fúria dos nossos inimigos. Nós vendemos, irmãos, a nossa posição privilegiada por muito menos que Esaú vendeu a sua primogenitura. Nós vendemos o nosso Senhor Jesus Cristo muito mais barato do que Judas. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim, disse Jesus. Aquele que é o amor. Quem não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. E meu irmão, minha irmã, a nossa cruz é a nossa autonegação, é morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Em quarto lugar, o ódio que todos têm aos cristãos, ele tem um alcance. O ódio alcança o nosso próprio lar. Seguir a Cristo piedosamente tem um preço, pois afetará até os relacionamentos mais naturais. Os laços mais fortes de amor devem ser o familiar. Os laços mais sagrados de amor devem ser o familiar. E esses laços frequentemente são rompidos por um inimigo de Cristo e da sua doutrina. Eu já fui desprezado pela minha fé, pela minha família, por membros da minha família. Notem o contexto. Jesus diz o seguinte: não imaginem que eu vim trazer paz à terra. Esse versículo deixa as pessoas arrepiadas. E continua: eu não vim trazer paz, mas espada. Eu vim pôr o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Os seus inimigos estarão em sua própria casa. Nós devemos observar o seguinte, irmãos: em uma cultura em que a lealdade familiar era essencial e a honra aos pais era algo supremo, é muito provável que tais palavras soassem particularmente severas. Hoje, com as nossas famílias desmembradas, isso não parece ter tanta relevância. Hoje, mesmo quando a nossa família mora junto, bonitinho, papai, mamãe, sogra de alguém, 2, 3 filhinhos, cada um tem o seu quarto, cada um tem o seu celular com acesso à internet, cada um come num determinado momento, cada um se tranca no seu refúgio para fazer aquilo que bem lhe aprouver. Se separaram. Aí, se um desses filhos se converter, não vai ter grande diferença. Países assolados por regimes ditatoriais, como o comunismo, eles perseguem implacavelmente as igrejas. E nós lemos sobre esses países testemunhos impactantes de pais denunciando os seus filhos crentes para o governo estatal, de filhos denunciando os seus pais crentes para o governo estatal. Infelizmente, são comuns em nosso meio pais desprezando filhos crentes, irmãos afastando-se mutuamente, filhos desonrando pais crentes. E talvez o pior de todos, apesar de não ter muito a ver com o texto, mas eu preciso falar: filhos crentes desonrando pais incrédulos.
Honrar pai e mãe não está lá depois do mandamento um parênteses explicando assim, olha, mas só se ele for crente, senão você pode desonrar. Não, não pode. As feridas mais duras, meus irmãos, são aquelas causadas por aqueles que nós amamos, porque as pedradas que mais doem, elas são desferidas de mais perto, elas têm mais força, e por isso nós precisamos estar preparados para sofrer o tipo mais intenso de perseguição, aquele que vem de dentro, que vem da própria família. O caminho dos servos e arautos de Cristo nunca será fácil, porque de um lado eles são assaltados por dominadores e poderosos deste mundo, e pelo outro lado pelos seus próprios familiares. Notemos ainda que esse ódio tem um alcance histórico e universal. Esse ódio tem acompanhado os crentes ao longo de toda a história e não é exclusivo a alguma região ou alguma situação, como nós vimos, sereis odiados de todos. Por quê? Porque há um pouco desse veneno espreitando os corações de todos os filhos da desobediência, escreveu um puritano. Claro que cristãos em missões, eles estão muito mais propensos a sofrer perseguição violenta. Mas nós não devemos esquecer o seguinte: todo crente foi chamado a uma vida missional. Nós somos chamados a pregar o Evangelho a toda criatura. Um pode trabalhar especificamente com esse propósito em missões, sejam locais ou no exterior. O outro vive e prega e vive aonde ele estiver. Porque, meus irmãos, nós não deixamos de ser embaixadores do reino, mesmo que nós estejamos trabalhando como um entregador de pizza, ou um médico, ou um advogado, ou um caixa de mercado. E ambos sofrerão rejeição, tanto o missionário lá fora, quanto o trabalhador cristão no seu trabalho constante, normal. Cada um sofrerá no contexto que está inserido. Ah, mas eu trabalho em paz. Você trabalha só entre cristãos? Senão tem algum problema. Um missionário pode trabalhar num país, notem, com liberdade religiosa. E um crente pode ser um balconista de uma loja vivendo num país que restringe a liberdade religiosa. Tecnicamente vai ser mais difícil para esse que não é missionário viver o seu cristianismo. E ambos, vivendo piedosamente, sofrerão. Por quê? Porque o ódio a Cristo alcançará o crente aonde o crente estiver. Porque embaixadores que somos, devemos viver integralmente a nossa vida como crentes. Tem gente que chega no trabalho, vai botar o jaleco do trabalho, vai botar o uniforme do trabalho, parece que ele tira o uniforme de crente dele. Ali é um campo neutro. Ah, mas o Estado é laico. Não, você não vai entrar com a Bíblia no seu trabalho dizendo, eis que vos digo. Não é isso. Mas é você viver o cristianismo ali. Você mostrar a sua índole reformada por Cristo ali. Mostrar a sua nova vida ali. Suas atitudes ali. E está apto para dizer, quando você vê que é normal nós vermos os nossos companheiros aos prantos, machucados, ou enfiando o pé na jaca, ou em dívida, e você poder dizer, irmão, tem algo mais excelente. Você não precisa viver chafurdando no esterco. Você pode levantar a cabeça, você não foi feito para ser um porco. Talvez você possa usar também palavras mais doces que essas, eu aconselho. Vai dar mais resultado. Mas às vezes você tem que ser duro mesmo. Infelizmente, até mesmo dentro da igreja nós podemos encontrar perseguição. É só nós vermos a história de Calvino, Spurgeon, Jonathan Edwards. Há pouco tempo, o Packer, um pouco antes de falecer, foi expulso da sua igreja. Quem é que expulsa Packer da igreja? Ele foi expulso porque ele não admitia o casamento homoafetivo. E a igreja queria aceitar. Então nós, infelizmente, encontramos dentro da própria igreja visões diferentes acerca do Evangelho já ceifaram muitas vidas ao longo da história. E às vezes, dentro da própria congregação, nós podemos encontrar dificuldades.
porque muitos dos que falam em tons mais veementes sobre a relação com Deus são aqueles que menos possuem do Espírito de Cristo em sua vida. Ao longo da história, as guerras religiosas, elas acabaram dando munição para que os ateus condenassem toda a religião como um risco à paz. Você já não viu esse discurso? Um mundo sem religião é um mundo em paz. Vamos lembrar lá, Imagine, John Lennon. Imagine um mundo sem religião e em paz. E esse tem sido o mantra do mundo. As religiões são, principalmente o cristianismo, né? O muçulmano tudo bem, ele só quer viver a vida dele. Mas o cristão, ele é terrível. Mas aí, é até interessante nós analisarmos isso. Um teólogo denunciou escrevendo o seguinte: judeus têm assassinado cristãos, católicos têm matado protestantes, protestantes têm matado católicos, católicos e protestantes têm sido homicidas de judeus, católicos, protestantes e judeus têm matado hereges, e tudo isso tem sido feito em nome de Deus. John Piper, ele deve nos fazer meditar quando ele escreve o seguinte: Cristo, em vez de matar para salvar uma cultura, morreu para salvar o mundo. E Cristo é o nosso modelo. Parte da própria cristandade, meus irmãos, está muito mais pronta para matar em nome do Senhor do que morrer para si mesmo e viver para o Senhor. O ódio pode ser motivo para fuga, Jesus nos diz no texto. Isso é interessante porque parece estranho Jesus dizer assim: quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, após ele ter prometido que aqueles que perseverassem até o fim serão salvos. Parece que destoa, parece que desafina o discurso de Jesus. Nós já vimos na semana anterior que procurar perseguição ou procurar a antipatia do mundo é errado, porque essa perseguição e essa antipatia deve ser natural, e é natural ao discípulo verdadeiro. Agora o Senhor ensina que os discípulos não são obrigados a permanecer sobre o risco de morte se houver alguma maneira digna e honrosa de escapar, preservando a integridade e a vida. Um teólogo pergunta: caso aquele crente permaneça num lugar onde ele está sob risco de morte, e aquele povo que não aceita esse crente, quer matá-lo, e ele permanece ali, e então ele é morto por esse povo, será que os seus talentos não estariam sendo desperdiçados? Será que seria justo para outras comunidades que estão clamando por socorro que ele se mude, diz esse teólogo? Atos dos Apóstolos comprova que os próprios apóstolos aderiram a esse princípio. Eles se moviam constantemente conforme a perseguição. O próprio Senhor Jesus Cristo moveu-se quando foi perseguido. Paulo chegou a ser baixado num cesto por cima de uma muralha quando foi perseguido pelos judeus em Damasco. Meus irmãos, não é errado escapar do perigo. Errado é escapar do dever. Aprendemos também que, além da perseverança, a outra maneira de reagir à perseguição é a fuga. Em decorrência, nem sempre a fuga significa pequena fé ou falta de fé, mas a fuga pode corresponder à própria exigência do Senhor Jesus. Nesse caso, a fuga é sabedoria e é cautela. Percebam que Jesus está aqui falando num contexto de missão, de homens que estavam indo proclamar o Evangelho e tinham uma missão a seguir. Talvez seja sábio prolongar o ministério e o trabalho, não permanecendo num lugar onde há risco de perseguição, que pode levar à morte. Como é que você faz que o trabalho prossiga? Você se muda dali, porque senão eles te matam e acabou o teu trabalho. Talvez o soldado mais sábio seja aquele que foge a fim de sobreviver e continuar combatendo no dia seguinte. Contudo, meus irmãos, deixar para trás uma igreja estabelecida, com membros que necessitam de uma liderança, é covardia.
Contudo, meus irmãos, permanecer em um local, colocando a sua própria família ou a sua comunidade em risco, ou sob risco de ser ceifada a vida ou a liberdade do trabalho, caso fosse extinguido, é falta de sabedoria. Mas então, como é que nós vamos fazer diante dessas opções que parecem tão contrárias uma das outras? É o Espírito Santo de Deus que vai iluminar como que nós devemos obedecer esse princípio em cada circunstância. O princípio bíblico foi dado e cabe à oração e ao Espírito Santo nos iluminar sobre o que devemos fazer. Em quinto lugar, o ódio que todos têm aos cristãos tem uma duração. E antes de desenvolver esse tópico, eu falarei algumas breves palavras sobre as palavras de Jesus, quando ele diz assim, pois com toda certeza vos asseguro que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Como eu disse, eu não vou entrar em todas as teorias, mas eu preciso falar alguma coisa para os irmãos. Jesus, ele utilizou aqui, quando ele diz com toda certeza, ele utilizou a mais forte negação que existe. O mé. É tipo não. Só que com dois termos diferentes. Ou seria não nunca, não jamais, né? Alguns blasfemam afirmando que Mateus redigiu o texto no contexto errado ou que Mateus cometeu um equívoco. E o Evangelho de Mateus tem um equívoco porque Jesus não retornou naquela missão. Outros blasfemam um pouco mais dizendo que Jesus se enganou. E essas acusações são tão graves que nós devemos descartar elas e nem perder tempo com elas. Nós devemos ouvir aqueles que têm compromisso com a inerrância bíblica. Uma forma comum de interpretar isso aqui é afirmar que Jesus diz que alcançaria os discípulos antes deles terminarem aquela missão. Talvez até seja essa a forma que os discípulos compreenderam, porque mais tarde eles se escandalizaram quando Jesus disse que ia morrer. E não há nenhuma evidência aqui que os discípulos imaginassem que Jesus subiria aos céus e retornasse durante essa primeira missão. Então, mais literalmente e mais naturalmente, os discípulos devem ter entendido que Jesus os alcançaria um pouco mais à frente. Nós vemos no início do capítulo 11 o texto dizendo assim: e aconteceu, depois dessas instruções todas, e aconteceu que, acabando Jesus de dar as instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Notem, nas cidades deles em Israel, Jesus manda os discípulos para Israel e ele mesmo vai para Israel, então é meio óbvio que eles se encontraram. Outras interpretações comuns variam sobre qual evento que Jesus estava se referindo ao falar sobre esse retorno. Seria aquilo que ocorreu no Monte da Transfiguração, onde os discípulos viram o Filho do Homem em glória? Seria na sua ressurreição, onde os discípulos viram o Filho do Homem em glória? Seria na descida do Espírito Santo em Pentecostes, onde, por meio do Espírito Santo, Cristo estaria habitando em todos, glorificado? Seria talvez na segunda vinda de Jesus? Eu vou dizer o seguinte, meus irmãos, eu concordo com um teólogo, que ele sugere algo mais ou menos assim: por que nós precisamos escolher definitivamente uma dessas hipóteses? Ele diz o seguinte: não seria possível que Jesus, o grande profeta, e os irmãos lembram que nós temos, inclusive nas nossas confissões, as três ofícios, os três ofícios do Senhor: profeta, sumo sacerdote e rei. Ele é um profeta, ele é o profeta, com um P maiúsculo. Não seria possível que Jesus, o grande profeta, esteja aqui desvendando o futuro e nesse procedimento esteja fazendo uso do artifício bem conhecido e firmemente estabelecido da perspectiva profeta?
por meio da qual se distinguem diante dos nossos olhos picos amplamente separados de eventos históricos. Deixa eu fazer um parênteses aqui para explicar o que ele quer dizer com esses picos aparentes. Você já olhou para montanhas no horizonte? Você vê 3, 4 morros. E você, olhando para esses morros, você acha que é um no lado do outro. Subiu um, desceu, já está o outro ali. E quando você vai de carro, ou quando você vai para um lugar mais alto, você vê que há uma distância gigantesca entre um pico e outro pico. Mas ao olhar de longe, há uma aproximação. É isso que o Hendrickson está falando a respeito desse pico amplamente separado de evento histórico. Jesus, que está totalmente fora do tempo, pode deslumbrar momentos históricos de milênios e aproximá-los da visão e proferir isso como algo que vai acontecer imediatamente e como algo que vai acontecer mais à frente, ou bem mais à frente. Num certo sentido, a ressurreição e a volta de Cristo não resultam sendo uma e a mesma atividade do Pai, pela qual Ele glorifica e exalta o seu Filho, como recompensa por haver consumado a obra medianeira? Sendo assim, manhã de Páscoa e Pentecostes são partes do mesmo quadro. Vamos falar da nossa salvação para ilustrar de outra forma. Nós fomos eleitos e amados antes da fundação do mundo. Cristo vislumbrou há 900 anos antes da crucificação, pela boca de Isaías, que ele ficaria satisfeito com o resultado da cruz. Na cruz, ele gritou e bradou: está consumado. Os eleitos de Deus tiveram seus pecados pagos. Nós nascemos tempos depois disso, e nascemos em iniquidade, e um dia fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, e então aquela eleição, aquela salvação se manifestou na gente. E aí um dia nós ouvimos o Evangelho, e cremos no Evangelho, e fomos justificados pelo Evangelho, e a nossa salvação se cumpriu. E aí nós fomos sendo santificados ao longo da vida, e enquanto estamos sendo santificados, estamos sendo salvos, e aguardamos ainda a plenitude da salvação, da redenção, naquele glorioso dia, quando nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Então, nesse sentido, a nossa própria salvação, ela está lá atrás, antes de nós vivermos. Ela está no momento histórico de Cristo Jesus, ela está no momento histórico em que nós nos convertemos, ela está no momento histórico da nossa vida de santificação, e ela está lá no futuro também. Ela aconteceu e ainda não aconteceu. Por isso que o teólogo sugere que manhã de Páscoa, Pentecostes, tudo faz parte dos atos redentivos de Deus glorificando o seu Filho. E eu creio, então, meus irmãos, não errar ao afirmar que as palavras do Senhor cumprem-se no contexto imediato. Jesus, sim, encontrou os discípulos durante essa missão, mas essas palavras também são proféticas, que são características das profecias do Antigo Testamento. Ou seja, além do reencontro, elas se cumpriram nos eventos redentivos posteriores, na transfiguração, na ressurreição, em Pentecostes. E por fim, essas palavras cumprir-se-ão no seu retorno em glória para a sua igreja. Assim, vamos ver como aplicar essas verdades. O ódio que os cristãos sofrem terá um fim. Jesus está dizendo isso aqui. Tanto os discípulos quanto nós aguardamos o retorno definitivo em plenitude do Senhor. E se há um retorno definitivo, então o ódio que nós sofremos, meus irmãos, terá um fim. Observe que é uma questão de consolo para os obreiros de Cristo, que o seu tempo de trabalho seja curto e termine logo. Nosso tempo de trabalho pode durar a nossa vida, talvez 80 anos, 70, para quem tem mais vigor, 80, como nós cantamos, como diz o Salmo 90. Tanto o anúncio quanto a perseguição terão um fim. Um dia as nossas lágrimas, meus irmãos, serão enxutas, não havendo mais dor nem morte. Assim nós devemos anunciar o Evangelho, pois hoje é dia de salvação. E ainda que dure, mesmo que dure por muito tempo, ou ainda que nós morramos,
esse ódio terá um fim. Porque a perseguição e o tempo de ódio podem durar muito, mas pela misericórdia do nosso Senhor não durarão para sempre. Os apóstolos passaram e não viram este fim diante dos seus olhos, assim como gerações e gerações em mais de 2000 anos de cristianismo passaram sem ver isso. Nós mesmos podemos morrer sem ver este fim, mas concorde comigo no seguinte: quando esses crentes antigos morreram, o ódio que o mundo sentia por eles teve o seu fim para eles. Quando nós partirmos, o ódio que o mundo dispensa para a gente vai ter fim. A própria morte pode ser a libertação determinada pelo Senhor para a nossa aflição. Outra coisa, Jesus não está dizendo que os mártires serão salvos, mas que talvez a oposição enfrentada por um crente, ela pode exigir a sua própria vida. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, diz Jesus. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não são homens, não são o mal que os homens podem nos fazer, mas é Deus que nós devemos temer. Os sofrimentos dos mártires dão testemunha da verdade do evangelho que eles professavam, como também da inimizade que os seus perseguidores têm e as tiveram com eles, e assim elas são um testemunho contra os perseguidores e serão transformados em evidência naquele grande dia em que os santos, em que a igreja, em que os eleitos de Deus julgarão o mundo. E a razão da condenação dessas pessoas que perseguiram a igreja está nas palavras de Jesus, quando ele diz: quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Se os sofrimentos seriam um testemunho, com que alegria eles devem ser suportados por nós. Mesmo durando muito tempo, esse ódio pode ser então suportado. Estes dias não serão eternos e estes dias não serão também insuportáveis, porque durante os problemas nós seremos mantidos por braços poderosos do nosso Senhor. Como Paulo escreve, com a tentação, Deus dará também o escape. Meus irmãos, a Bíblia está repleta de encorajamento com relação às perseguições. Perseverar é característica da pessoa verdadeiramente salva, é um distintivo do crente autêntico, porque Deus é que está preservando. Notem, se Deus o preserva, é porque Deus o elegeu. Então, não nós, mas é a sua mão que nos segura. Quando nós éramos pequenos, nós segurávamos nas mãos dos nossos pais para atravessar a rua. Mas nós sabemos que era a força e o segurar dos nossos pais que garantiam a nossa segurança e a nossa obediência. Não era a nossa força. A mesma coisa acontece com o Senhor. Nós nos agarramos nele para perseverar, mas na realidade é Ele que está nos preservando. Parte da obra redentora de Deus, parte dessa salvação que eu falei que são em momentos, é a preservação dos santos. A Bíblia diz o seguinte: e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartam de mim. Judas escreveu o seguinte, isso é Jeremias, e Judas escreveu assim: toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria, sem defeito, à sua presença gloriosa. Meus irmãos, entendemos assim a soberania de Deus, mas resta nós entendermos a nossa responsabilidade, que não é anulada. Porque o importante não é como nós iniciamos, o importante é como nós terminamos a nossa jornada. Um pai da igreja disse o seguinte: a virtude não está em começar, mas em concluir.
Outro pai da igreja escreveu o seguinte: novamente, o Senhor acrescenta consolação quando diz que aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E porque muitos costumam ter um fervor no começo e depois perdem a sua força, por isso diz que se refere aos que perseveram até o fim. Pois qual é a utilidade das sementes que florescem inicialmente e depois secam? Por isso, exige-lhes uma perseverança suficiente. As certezas que nós temos, portanto, são que o ódio terá um fim, que podemos morrer em campo de trabalho, que o Senhor vem e não tarda, que nós devemos proclamar, custe o que nos custar, e por fim, que nada dessas coisas podem silenciar a mensagem do crente ou tirar-nos a nossa salvação. E aí eu chego no meu último ponto, que é, nós aprendemos que esse ódio possui 3 impossibilidades. Esse eu vou ter que resumir porque eu estou estourando o horário. O ódio do mundo aos crentes tem 3 impossibilidades. E a primeira impossibilidade é que esse ódio não poderá calar os cristãos. Jesus garantiu 2 coisas: que Ele irá retornar e que até lá o nosso trabalho não cessará. A igreja não poderá ser silenciada. Nenhum tipo de perseguição foi capaz de impedir a proclamação desses apóstolos, assim como não pode nos silenciar. Por isso, perseveremos. Nós devemos aprender que a realização dos propósitos de Cristo não foi concluído pelos apóstolos, pois não apenas Israel, mas até os confins da terra, esse trabalho continuará até que se complete o número dos eleitos de Deus. O Evangelho deve continuar a ser proclamado. Antes que todos os discípulos esgotem todos os refúgios, seja em Jerusalém ou seja nos confins da terra, Jesus voltará e finalmente nos salvará. Deus é soberano e tem as suas formas de agir. Nós aprendemos em Atos que até a perseguição e as fugas de um local para o outro fizeram com que o Evangelho alcançasse um número maior de pessoas. Porque caso os discípulos ficassem em paz, eles transformariam Jerusalém numa nova Babel. Eles não sairiam de lá. Percebemos que a própria perseguição acaba sendo um fomento às missões. E o Evangelho, que é rejeitado por uns e é perseguido por outros, ele cresce justamente por causa dessa rejeição e dessa perseguição. E é por esse motivo, meus irmãos, que as igrejas num regime totalitário como na Coreia do Norte têm crescido vigorosamente e as nossas não. A impossibilidade é a segunda impossibilidade é que esse ódio não pode nos tirar a salvação. Ser salvo é ter vida eterna. Ora, a vida é Cristo. Nós devemos compreender que o texto não se refere a alguém se esforçando para não perder a salvação, mas sim a uma pessoa passando por perseguições e se mantendo fiel. Salvação está nesse contexto. Essa salvação ela é mais que a salvação da vida física. Quem se apegar à própria vida, a perderá, diz Jesus mais à frente. Mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. A perseverança é o resultado natural da regeneração dos verdadeiros discípulos, e então eles perseverarão até o final. Por fim, em terceiro lugar, este ódio não pode fazer com que o cristão perca o seu prêmio. Do mundo nós devemos esperar apenas receber ódio, mas aqueles que perseverarem até o fim, todos nós se fizermos isso, devemos esperar receber de Deus toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, como Paulo escreveu em Efésios. A vida eterna, meus irmãos, a salvação, ela vem acompanhada da presença eterna e dadivosa do próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior prêmio. Toda sorte de bênção em Cristo Jesus.
Eles nos perseguem por sermos dele, e tanto a perseguição quanto a morte física, elas só fazem nos aproximar mais dele. Quem me reconhecer em público de Jesus aqui na terra, eu reconhecerei diante do meu Pai no céu. A salvação é consequência do prêmio. A época será tempestuosa, o caminho será difícil, mas o prazer do lar compensará a todos. Uma consideração da fé para a coroa da glória tem sido em todos os tempos o alívio e o sustento para os santos que sofrem, escreveu um puritano. Estar eternamente com Cristo, meus irmãos, é superior a qualquer glória, e torna qualquer tempo de aflição como algo breve e momentâneo. Todos os verdadeiros discípulos ao longo da história, com intensidades e períodos diferentes, eles confirmaram o sofrimento previsto por Jesus Cristo. O Evangelho que reconcilia o homem com Deus, ele realmente tem separado as famílias, realmente tem separado pais de filhos e irmãos de irmãs. O consolo para aqueles que são odiados é que eles possuem um bom amigo que compartilha essas aflições com eles e, mais do que isso, as toma para si. Quem fizer a um desses pequenos é a mim que faz. Ao invés da solidão, meus irmãos, nós estamos em boa companhia ao suportarmos o ódio do mundo. O servo não pode esperar tratamento melhor nas mãos do inimigo do que aquele que foi recebido pelo Senhor. Se o mundo não tinha nada melhor do que uma cruz para Jesus, não terá uma carruagem real para os seus seguidores. Se apenas tinha uma coroa de espinhos para Jesus, não haverá grinaldas para os seus seguidores. Apenas nos certifiquemos de que o ódio do mundo por nós é de fato por causa de Cristo e não por causa de alguma coisa detestável em nós ou indigno do bondoso Deus a quem nós representamos. Esse ponto relembra a última mensagem. Por que nós não estamos sendo perseguidos? Lembremos de que há recompensa não aos que começam, mas àqueles que perseveram. Sejamos então testemunhas fiéis de Cristo e diante das agressões do mundo, não entremos em desespero. Labutemos enquanto é dia, fazendo uso do tempo que nós temos e da paz que nós temos e da liberdade que nós temos da melhor forma possível. Enquanto gozarmos de liberdade, preguemos em tempo e fora de tempo. Talvez nós precisemos, infelizmente, de uma perseguição, porque muitas vezes é ela que tem sido um estímulo para a igreja. Portanto, irmãos, sejamos diligentes em nossa santa vocação e preguemos o Evangelho enquanto nós podemos fazê-lo em paz, pois tempos perigosos podem vir sobre nós, ou o próprio Senhor pode vir antes do que nós imaginemos. Que Deus Pai seja misericordioso conosco em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Curva a sua cabeça comigo. Vamos ao Senhor em oração. Pai, mais uma vez nós pedimos misericórdia. Misericórdia porque nós temos vivido um cristianismo que tem nos soado fácil. Isso simboliza, significa, mostra para nós que nós temos feito concessões. Ou temos deixado de falar, temos deixado de pregar, ou temos deixado de viver. Senhor, é anormal o tempo que nós vivemos. O ódio do mundo tem se mostrado contra a instituição, igreja, contra a Bíblia, mas os crentes parecem que estão numa zona de conforto estranha. Senhor, ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Não é que nós desejamos essas perseguições, Senhor, mas elas são um sinal da vitalidade da nossa confissão, da nossa profissão de fé, do nosso anúncio. O aplauso que nós recebemos do mundo, Senhor, são os seus xingamentos, a sua violência. E isso significa que somos inimigos deles e temos certeza e confirmação que somos então teus amigos, teus servos.
Teu corpo místico vivendo neste mundo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vivermos de forma digna o tempo que nós temos. Nos ajuda a vivermos a liberdade que possuímos, se ela não for por causa de concessão nossa, mas for por causa de condescendência tua, que nós aproveitemos esse tempo para falar e pregar e viver publicamente. Senhor, os tempos são sombrios, não deixa-nos perder o sabor, não deixa-nos perder a luz, não deixa-nos perder em vista que a nossa jornada é difícil, que no mundo teríamos aflições, e jamais deixa-nos perder de vista que aqueles que perseverarem até o final serão retribuídos em Cristo Jesus e com Cristo Jesus naquele dia glorioso. Nos ajuda nestas coisas, Senhor. Tem misericórdia de nós, tira-nos das nossas zonas de conforto, faz que tenhamos ousadia em falar, faz em nós o Teu querer e efetuar através do Teu Santo Espírito para que possamos viver de modo digno. Prepara-nos para o Teu reino, santifica-nos na Tua verdade, faz com que nós façamos a Tua vontade aqui na terra, assim como é no céu, e recebe-nos naquele glorioso dia, Senhor. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém.